Olá, amigo mecânico, eu sou José Martinho, instrutor de formação profissional do Senai Ipiranga Conde José Vicente de Azevedo, no estado de São Paulo. Estou aqui hoje para apresentar para vocês sobre o motor EP6, o motor THP, como conhecido, que equipa os veículos da linha Peugeot 308, 408, 308cc, que é o Coupé Cabriolet, 508, RCZ e o nosso 3008. Nós vamos tratar hoje precisamente sobre o gerenciamento eletrônico dele, gerenciamento do motor, da injeção, que é um motor com injeção direta THP. Então a gente tem um motor turbo com injeção direta, alta pressão de combustível. Essa mesma motorização ela equipa os veículos Citroën, tá? A linha DS3, DS4, DS5 e C4 Lounge. Tá? Sendo que inicialmente foi lançado o C4 Lounge com versão gasolina, que é o nosso objetivo de hoje, falar sobre motor com injeção gasolina. Eu vou apresentar um pouco para vocês sobre as características construtivas dele. Tá? Então nós temos um motor 1.6, a injeção direta, desenvolvido em parceria BMW PSA, tá? Que equipa o veículo 3008 desde o ano de 2010. É um motor que ele tem duplo comando de válvulas com VVT, torque dele é um torque muito expressivo, ele tem 24,5 kgfm de torque a 1400 RPM, então a 1400 RPM ele já tem o máximo de torque, e esse torque ele fica um torque constante até uma faixa de aproximadamente aí 4000 RPMs. Né? Aí dessa faixa em diante é onde a curva de torque começa a diminuir e a curva de potência começa a elevar um pouco. Ele tem uma potência de 165 cavalos, a 6000 RPMs. A versão inicial do 3008 ele saiu com o motor 156 cavalos. O que mudou dele em relação ao de 165 cavalos foi basicamente a versão de software do motor. Tá? Construtivamente o motor permanece o mesmo, só que o acerto de injeção ele houve mudanças. No lançamento, essa injeção que equipava o motor EP6 CDT, ele era um motor de 156 cavalos, com as mesmas características construtivas, a mesma torque, só mudava a potência. Tá? Com a versão EP6 CDTM, ele mudou a versão de software, que antigamente era MED 17.4 e passou a ser MED 17.4.2 na versão EP6 CDTM. O mecânico consegue encontrar a informação do motor do tipo regulamentar, que é o caractere que informa as características construtivas dele, no caractere 6, 7 e 8 do número do chassi. Tá? Onde o número regulamentar do motor EP6 CDT é 5F0 e do motor EP6 CDTM é o 5FM. Tá? Então, construtivamente, tem essas características diferentes que é informada no número do chassi. Vou apresentar para vocês sobre a injeção, vou mostrar um pouco sobre o circuito de alimentação de combustível, o circuito de alimentação de ar, a identificação dos componentes, e algumas estratégias de funcionamento do sistema. Dando continuidade à apresentação do sistema de injeção, tá, que nós estamos abordando hoje, vou mostrar para vocês a localização dos componentes que ajudam ao gerenciamento, que são eles os sensores e os atuadores. Temos aqui o sensor de pressão do coletor. Esse aqui ele mede pressão especificamente. Depois, em outro momento, eu vou mostrar um que mede pressão e temperatura do ar. Aqui abaixo a gente tem o sensor de pressão de combustível, localizado na rampa de combustível. Aqui tem o sensor de detonação do motor. Aqui a gente tem o sensor de medição de nível de óleo. Nessa mesma região a gente tem a localização do sensor de rotação, que ele fica protegido por essa capa, ele fica próximo ao volante do motor. Eu vou aproveitar e mostrar a localização dele após desmontagem dessa capa. A desmontagem é bem simples, é só puxar esse pino para fora e depois desencaixar essa capa plástica virando 90 graus. E aqui está o sensor de rotação. Na parte superior do motor nós temos aqui na parte traseira um sensor de fase. Ele fica preso na tampa do cabeçote. Vou mostrar aqui a localização da eletroválvula do VVT.
A localização da borboleta motorizada. Nessa mesma região, aqui abaixo a gente localiza os eletroinjetores de combustível, tá? Tenho lá os 4 injetores unidos por um tubo distribuidor. Aqui o tubo distribuidor e aqui ficam os injetores. Nessa região a gente tem um chicote que leva alimentação elétrica para a eletroválvula de regulação de pressão de óleo. Essa eletroválvula fica presa à bomba de óleo e é interno ao cárter. Aqui a gente tem a localização da caixa de distribuição do líquido de arrefecimento, tá? Onde fica dentro dela a válvula termostática. E nós temos nessa caixa aqui uma tecnologia que é um termostato pilotado. Então esse conector elétrico ele possui 4 vias, sendo que 2 é para alimentação da resistência do termostato pilotado e 2 é para medição de temperatura do motor, através do sensor de temperatura que é integrado à resistência da válvula termostática. Na parte superior aqui nós temos uma resistência de aquecimento dos vapores de óleo do motor, tá? Nós temos duas tubulações de encaminhamento dos vapores de óleo, onde uma fica localizada nessa região, onde possui essa resistência de aquecimento. A função dela é aquecer os vapores de óleo para evitar a obstrução dessa tubulação. Em regiões muito frias, a água contida, os vapores de água contidos no óleo, pode causar condensação dessa água e o congelamento dela. Esse congelamento pode ocasionar a obstrução dessa tubulação, que acarreta em danos irreversíveis ao motor, por aumento da pressão do cárter. Para evitar isso, a gente tem essa resistência de aquecimento, que aquece esses vapores de água e evita que obstrua essa tubulação. E na parte superior do motor, a gente tem a localização das 4 bobinas de ignição. Temos uma atenção especial na substituição das velas, o qual a gente tem a necessidade de remoção dessas bobinas. A remoção é simples, mas requer alguns cuidados. Eu preciso puxar essa trava, puxa 90 graus, automaticamente ela já empurra o conector fora. Para a remoção dela, é recomendado que a gente faça alavanca por essa haste, sobre risco de quebrar a trava do encaixe elétrico da bobina. Então recomenda-se que você cause uma entrada de ar pela lateral da bobina e aí puxa o conjunto pegando pela base da bobina e não pelo gancho. Levanta essa parte de borracha, o ar vai entrar por essa canaleta aqui, vai preencher essa região e vai evitar que crie uma força contrária ao movimento de subida da bobina. Eu tenho 4 bobinas individuais, como falar anteriormente, onde ela recebe a alimentação elétrica positivo, negativo e um comando para disparo da centelha. E o seu reparo consiste em substituição, caso tenha necessidade, do conjunto inteiro. É possível substituir individualmente as bobinas. Para a remoção da vela de ignição, é recomendado que usamos uma chave 14 mm tipo estrela, por causa do formato do encaixe da vela de ignição. Essa vela de ignição, fabricante Bosch, tá? Nós temos uma característica dela de resistência medido entre a ponta da vela e o entre-eletrodo e a parte negativa da vela. Nós temos uma resistência de 3 a 7 kΩ de resistência, tá? E a folga entre o eletrodo e a parte negativa da vela, essa folga deve ficar entre 7 décimos a 9 décimos. Valor nominal, nós temos uma folga de 8 décimos. Dando continuação à identificação, na parte frontal do motor a gente tem o acionador da bomba d'água, tá? Essa bomba d'água ela é pilotada
em fase que o motor está com baixa temperatura, a ECU de gerenciamento manda um comando elétrico para esse solenoide aqui. Ele vai fazer com que esse corpo se distancie. Consequentemente, essa bomba d'água ela fica inoperante. Esse acionador já foi feita uma matéria explicando sobre o procedimento para substituição da correia de comando de acessórios na edição 204 na nossa revista, onde mostra o procedimento passo a passo para trocar essa correia de comando de acessórios. Esse acionador, quando ele é alimentado com 12 volts, ele se afasta e a bomba d'água fica livre, o movimento dela. Quando a ECU corta a alimentação elétrica, a mola interna dele retrai esse conjunto para que a bomba d'água fique sendo movimentada por um rolete que está coberto por essa capa, que é acionada pelas costas da correia do comando de acessórios. Desse lado do coletor de admissão, nós temos aqui a eletroválvula de purga do canister. Essa eletroválvula ela possui duas saídas, sendo que essa aqui, chega os vapores de combustível proveniente do tanque, proveniente que já passou pelo filtro. Essa saída ela vai para o coletor de admissão, depois da válvula borboleta. E essa outra saída ela vai para a entrada do turbocompressor. Por que ela tem essas duas saídas? Em função da sobrealimentação do motor, para que os vapores do canister sejam readmitidos na admissão do motor, eu preciso que exista no coletor de admissão uma certa depressão. Quando o motor está com o turbocompressor em acionamento, dentro do coletor não vai existir depressão, e sim uma pressão positiva. O que acarretaria, se essa eletroválvula ligar essa tubulação a ela faria o caminho contrário, empurrando os vapores de combustível de volta ao tanque. Então, em condição de sobrealimentação do motor, quando a turbina está acionada, é ligado essa saída, essa entrada dos vapores de combustível, é ligado a essa outra tubulação, que vai para a entrada do turbocompressor. Quando o turbocompressor entra em funcionamento, ele liga os vapores de combustível para a entrada do turbo. Quando a borboleta está fechada, então restabelece-se uma depressão no coletor de admissão e, consequentemente, o gerenciamento eletrônico do motor, a ECU, liga essa entrada de vapores direto no coletor de admissão. Essa modulação é um comando em PWM nessa eletroválvula. Esse comando varia em função da carga do filtro e da vazão da eletroválvula. A vazão da eletroválvula é uma constante conhecida pela ECU. Então, se ela comanda um PWM de 50% de abertura, ela sabe qual a massa de vapor de combustível que foi colocada na admissão. Desse modo, a ECU controla o tempo de abertura dos injetores. Ela vai reduzir o tempo de abertura, porque uma parte da massa de combustível necessária à injeção já foi comandada pela essa eletroválvula. Na parte traseira do motor, nós temos aqui a bomba de alta pressão de combustível. Ela possui aqui um absorvedor de pulsação. Aqui eu tenho uma eletroválvula de regulação da pressão de alimentação de combustível, comandada eletricamente pela unidade de gerenciamento do motor. Essa eletroválvula ela fica controlando quanto de combustível de baixa pressão que chega por esse tubo ele vai entrar para a cabeça do pistão. Uma vez que esse combustível chega na câmara de compressão do pistão interno a ela, se entra muito combustível, eu vou ter uma compressão forte. Se tem uma compressão forte, eu vou ter o que? Alta pressão no tubo distribuidor. Uma vez que essa eletroválvula deu problema, ou rompimento do chicote, ausência de sinal, qualquer problema que der nessa eletroválvula, a estratégia dela é manter 100% fechada. Se ela mantém fechada, automaticamente a pressão que vem para o reio aqui, para a linha de alta pressão, para o tubo distribuidor, a pressão que vem para aqui é a pressão mesma que tem aqui na tubulação de baixa pressão, que é 5 bar de pressão. Tenho 5 bar de pressão na baixa e de 40 a 120 bar na alta pressão. Aqui eu tenho uma tubulação de alimentação de combustível em baixa pressão. Essa baixa pressão de combustível, ela é de 4,5 a 5,5 bar de pressão.
A pressão nominal é 5 bar de pressão de alimentação de baixa. E aqui eu tenho a saída em alta pressão de combustível que vai para tubo distribuidor. Essa pressão de alta ela varia de 40 bar a 120 bar de pressão, de acordo com a necessidade de injeção de combustível no motor. Com o motor em funcionamento, jamais devemos soltar essa tubulação, sob risco de acidente grave, corte, visto que aqui pode trabalhar com uma pressão de 40 bar a 120. A gente tem aqui filtro de óleo, né? Uma atenção especial que o torque da tampa do filtro de óleo ele é um elemento filtrante, ele possui a especificação de torque na própria tampa para evitar a sua deterioração no momento de substituição do filtro de óleo. Aqui do lado do escapamento nós temos a localização da cápsula pneumática de movimentação da wastegate, que controla a pressão do turbo compressor. Nessa região aqui a gente tem o turbo compressor, tá? Turbo de geometria fixa, onde controlado, tá? A movimentação da wastegate controlado por uma bomba de vácuo, alimentado por arrefecimento do próprio óleo do motor. Tem a tubulação de alimentação e nessa região aqui eu tenho a tubulação de retorno. E esse turbo ele tem uma necessidade de um arrefecimento adicional a ele, tá? Esse arrefecimento é feito por o próprio líquido de arrefecimento do motor, graças a essa bomba elétrica comandada pela ECU de gerenciamento do motor. Ela possui duas setas nas suas saídas, uma indicando a saída de arrefecimento para a refrigeração do turbo compressor e a outra que ela indica o retorno para a bomba. São indicadas todas elas por uma seta que fica localizada na parte superior do tubo. Uma seta de envio e a outra de retorno. Vamos falar um pouco mais aqui em detalhes sobre o turbo compressor, tá? Esse turbo ele tem uma estratégia, uma montagem dele, a construção física dele, na verdade, ela remete a uma divisão do circuito de escapamento, onde você tem o circuito do primeiro cilindro e do quarto direcionado para um circuito e o do segundo e terceiro direcionado a outro circuito. Qual que é a vantagem dessa função? Essa vantagem é evitar que o movimento de subida e descida dos pistões evite a reaspiração dos gases de escapamento. Por isso que ele tem essa divisão interna. No ato de desmontar ele do coletor de escapamento é possível ver dois circuitos separados que tem essa finalidade, evitar que o motor reaspire os gases já queimados. É importante ressaltar que durante a fase de funcionamento do motor, essa turbina ela tem um certo acúmulo de inércia de movimento. Então, antes de desligar o motor, é importante deixar o motor funcionando em marcha lenta durante alguns segundos para garantir que essa turbina ela não vai perder lubrificação, porque a lubrificação dela é garantida por a pressão do óleo. Uma vez que o motor é desligado, a pressão do óleo cessa, ela cai a zero. Então, se você desliga com o motor ainda em movimento, em alta rotação, ele acarreta que a turbina vai perder lubrificação e ocasionar um desgaste prematuro. Na parte de baixo, a gente tem aqui numa posição presa por uma haste de sustentação aqui embaixo do coletor, a válvula de regulação do turbo compressor. Nessa região da parte superior do lado frio da turbina, nós temos a válvula de controle de alívio de pressão da turbina, conhecida também como dump valve. A função principal dela é evitar um fenômeno chamado como bombagem, que ele é ocasionado graças à inércia de movimento da turbina na fase de compressão do ar, que ela vai encaminhar esse ar sob pressão para uma tubulação que vai enviar ao motor. Quando a borboleta está aberta, esse ar vai ser admitido pelo motor. Só que automaticamente, ao momento que você fecha a borboleta, essa pressão ela vai criar uma força contrária ao movimento de rotação da turbina. Então, nesse momento, a dump valve vai abrir um bypass no circuito frio da turbina, garantindo que a turbina mantenha a inércia do movimento e não crie uma contraforça no eixo da turbina, que pode ocasionar a sua ruptura ou danos prematuros à turbina. Na parte traseira também nós temos a localização da bomba de vácuo. Como o motor funciona com a sobrealimentação de ar,
o motor não vai produzir a depressão suficiente para auxílio na frenagem. Então nós temos uma depressão ocasionada por uma bomba de vácuo. Essa depressão também será utilizada para o controle da sobrepressão de alimentação do turbo compressor, através da eletroválvula que foi mostrada anteriormente. Dando continuidade aqui à apresentação dos componentes, agora eu vou efetuar a desmontagem da caixa do filtro de ar. Depois que desmontar a caixa de filtro de ar e o coletor de admissão, nós podemos ter acesso ao tubo distribuidor de alimentação dos injetores. Esse tubo, para ter acesso a ele, como falei, nós vamos desmontar a caixa de filtro de ar, o coletor de admissão, desmontar todos os periféricos do lado da admissão. O início da desmontagem, ele subentende se a gente soltar um parafuso Torx 25, que fica do lado, aqui na parte superior. Solta esse parafuso Torx. Após solto esse parafuso, requer que a gente solte agora essa abraçadeira que liga a caixa do filtro de ar com o tubo de alimentação de ar ao turbo compressor. Vamos utilizar aqui uma chave 7 mm para soltar a abraçadeira. Após solto essa abraçadeira, requer a gente apenas desencaixar o conjunto. Esse desencaixe, a gente puxa essa mangueira, tá? Para desencaixar ela, que ela fica presa nessa região. Fica presa nessa região, a gente puxa ela fora. E agora é só levantar a caixa do filtro de ar. Então no motor eu tenho 4 pontos de encaixe, 3 pontos de encaixe e um parafusado. Agora a gente precisa remover todas as conexões elétricas que ligam o coletor de admissão ao motor. Tá? Essas conexões a gente inicia pelo sensor de pressão do coletor, onde eu tenho uma trava na parte superior, o qual só o fato da gente apertar ela, você já consegue destravar a mesma. Apertou, destravou, puxou. Recomenda-se que nunca devemos puxar pelo chicote elétrico, sob risco de deteriorar a conexão elétrica do conector. Uma vez desconectado, nós vamos partir agora para o desencaixe. Posicione ele. Nós vamos partir para o desencaixe aqui da minha válvula de controle de pressão do turbo. Essa válvula ela fica encaixada no coletor, o qual a gente deve fazer um movimento partindo do lado da polia do motor para a traseira do carro. Então a gente pega ela e puxa para trás. Ela é encaixada com a borracha. Essa parte aqui é onde encaixa. Para desconectar a conexão elétrica, o mesmo movimento, só devemos apertar aqui e puxar. Tem toda a tubulação de pressão atmosférica, depressão e ligação da bomba de vácuo. Essa tomada é de pressão atmosférica, tá? Ela recebe a pressão atmosférica desse lado da válvula. Essa tubulação eu recebo depressão gerada pela bomba de vácuo do motor. Tá? E essa tubulação, essa um pouquinho mais espessa aqui, ela vai lá para o controle da wastegate. Só para visualizar, vamos localizar aqui na parte inferior onde fica encaixada esse furo no coletor de admissão. Tem uma alça de metal onde ele fica encaixado. Encaixa essa parte, essa fenda lá, nesse movimento. Dando continuidade ao processo de desmontagem, nós vamos desmontar essa trava desse tubo que leva a depressão até a wastegate. Para desmontar ela com a chave de fenda fina, você põe ela na lateral, paralelo a essa haste de metal aqui, paralelo a essa parte metálica, e faz um movimento de alavanca para fora. É uma trava metálica que prende justo no ferro. Agora a gente vai remover, desencaixar a válvula de controle do canister. Para remover ela, eu preciso
desconectar essa mangueira que fica conectada ao coletor de admissão. Para desconectar ela, eu só preciso apertar ao posto a 180 graus e puxar ela para fora. Uma vez desencaixada, agora eu só preciso puxar a válvula no sentido volante do motor, que ela desencaixa do suporte e fica preso ao coletor de admissão. Dando continuidade, eu preciso remover essa tubulação de reaspiração dos vapores do cárter. Então, para remover ela, a operação é similar à que a gente acabou de executar para a remoção da tubulação do canister. Eu vou fazer uma pressão na parte superior e na parte inferior e empurrar a mangueira para fora. Removida essa extremidade, nós vamos remover a outra extremidade. Essa tubulação ela passa por debaixo do coletor de admissão. Para a remoção da outra extremidade, a operação é igual. Eu vou apertar as duas extremidades opostas a 180 graus e puxar. Essa tubulação, a necessidade da gente remover ela é porque ela fica por baixo do coletor de admissão, então na hora de remoção do coletor faz necessário que a gente remova ela, porque caso contrário ela vai ficar prendendo o coletor junto ao motor. Para remoção da mangueira, uma vez desconectada as duas extremidades, faz o movimento de girar e puxa. Uma vez removido aquela tubulação, nós vamos soltar esse chicote que ele fica preso, né? Ele fica preso aqui junto a esse suporte da válvula de controle do canister e de controle da pressão do turbo. Ela fica presa aqui através dessa trava. Para remoção dela é só apertar nas extremidades manualmente. A gente aperta, ela fecha e consegue desmontar. Uma vez desmontado esse chicote, na parte inferior é necessário a gente soltar esse suporte de fixação, onde ele fixa do corpo do coletor de admissão ao bloco, solta com a chave 10 nessa extremidade e com uma 13 aqui. Nós precisamos ter uma certa liberdade de movimento nesse suporte, porque caso contrário ele vai impedir a desmontagem do coletor. Então para isso eu vou utilizar uma chave 10 e uma chave 13 para sua remoção. Uma vez removido, a parte de baixo solta com uma chave 13 longa e afasta o meu suporte. Para remoção da conexão elétrica da borboleta motorizada, nós vamos afastar essa parte em vermelho para trás e com a ajuda de uma chave de fenda pela parte frontal, nós vamos levantar a conexão elétrica. A trava da conexão elétrica. Uma vez levantada é só puxar o conector para a parte traseira. Uma vez removida essa conexão, nós vamos remover uma outra fixação elétrica na parte superior. É apenas um encaixe através de uma abraçadeira no corpo da borboleta motorizada, onde a gente vai só puxar esse conjunto para fora. Uma vez desconectado toda a conexão, o chicote elétrico e as eletroválvulas, nós vamos agora soltar as porcas de fixação do coletor de admissão ao cabeçote do motor. Uma chave 13 mm, um soquete 13 mm. Nós temos 5 porcas de fixação. Uma vez removidas as 5 porcas, agora a gente vai proceder à remoção do coletor. Sempre que nós removemos esse coletor, é importante que nós efetuamos a substituição dessas juntas de vedação, sob risco de o motor perder rendimento por vazamento ou entrada falsa de ar pelo coletor de admissão. Para remoção da conexão elétrica dos injetores, vou utilizar uma chave de fenda fina, onde eu vou colocar ela por essa fenda que possui na lateral do conector, formando um ângulo. Eu não vou colocar ela diretamente reta, vou formar um ângulo porque eu preciso levantar uma trava. Então você encaixa ela
Uma vez encaixada, a chave de fenda é só puxar a conexão elétrica. Então quando a gente coloca a chave, o que nós estamos fazendo? Levantando essa trava. Esses injetores, eles são comandados pela unidade de gerenciamento e no posicionamento dele existe um orifício no cabeçote que fica localizado nessa região aqui embaixo, que ele possui esse corpo de plástico do próprio injetor para poder guiar ele no momento da montagem, para que esse conector fique o mais voltado possível para o coletor de admissão, ele não fique torcido para um lado e nem para o outro. Uma vez que nós vimos aqui o procedimento de desmontagem até chegar aos eletroinjetores, vou comentar um pouco agora sobre o recurso utilizado pelo gerenciamento eletrônico para determinar a quantidade de combustível injetado. O motor, uma vez que ele sabe a massa de ar que entrou através do sensor de pressão do ar de admissão e temperatura do ar, ele consegue saber a massa, fazer uma estimativa muito precisa da massa de ar admitido. Uma vez que ele sabe dessa informação, ele vai comandar um pulso elétrico para o injetor de combustível, de modo que essa injeção ela atenda a massa de ar que foi admitido, para garantir o que nós chamamos de relação estequiométrica, para garantir a estequiometria da combustão. Para mudar a massa de combustível admitido, eu posso fazer de duas formas. Ou eu posso mudar o tempo de injeção e manter constante a pressão de injeção, ou posso mudar a pressão de injeção e manter constante o tempo de injeção. Se você aumenta a pressão e mantém o tempo, você tem uma maior massa de injeção de combustível. Se você aumenta o tempo e mantém a pressão, você tem uma maior massa. Por que usa essas duas estratégias? A mistura ela possui uma característica chamada velocidade de queima. Então o combustível, do momento que ele entra em ignição até a ignição máxima do motor, ele tem um tempo. Que esse tempo ele varia, mas a variação termina sendo um pouco pequena. Só que como esse tempo ele é uma variável conhecida pelo módulo, que você consegue na programação determinar, eu preciso garantir que a minha injeção de combustível ela seja casada de um tal modo que no momento que ocorrer a ignição do motor, a injeção de combustível não esteja acontecendo mais, e sim acontecer a ignição para poder inflamar aquela mistura que foi admitida, tá? Uma vez que a gente tem esse motor, ele não admite uma mistura inteira, né? Ele admite só ar e a mistura é formada por a injeção de combustível próprio na câmara de combustão. Então o movimento de turbilhonamento do ar na câmara de combustão vai garantir essa homogeneidade. Se você tem um tempo de injeção muito grande, pode ser que esse tempo de injeção ultrapasse o tempo de ignição do motor e com isso o motor perda desempenho. Só que para eu garantir se o motor tem maior rotação, maior torque, é necessário que você tenha uma maior injeção de combustível, uma massa de combustível maior. Como eu garantir que eu vou ter essa massa maior se o meu tempo de injeção não pode aumentar muito? Eu preciso do meu tempo pequeno. Para garantir isso, é necessário que nós tenhamos um aumento da pressão de injeção. Aumentou a pressão de injeção, eu reduzo um pouco o tempo para garantir que esse tempo vai ser suficiente para não extrapolar o momento da combustão máxima do motor. Consequentemente, a massa de combustível, por o efeito da pressão estar um pouco elevada, eu garanto que o motor tem uma maior massa de combustível injetado. Então na leitura de parâmetros agora nós vamos ver alguns parâmetros referente à injeção. Parâmetros esses dos sensores e atuadores. Fazendo um teste global com equipamento específico da marca, nós vamos entrar aqui na aba medição de parâmetros standard. O primeiro parâmetro que nós vamos fazer a leitura será o parâmetro da riqueza, onde ele mostra a rotação do motor, tensão de bateria, temperatura do líquido de arrefecimento, e aqui ele mostra a injeção individual para cada cilindro. Nós podemos observar que o tempo de injeção ele é variável para cada cilindro, eu não tenho um tempo padrão para todos os cilindros. Ele varia para garantir que o motor tenha um melhor
rendimento, tem um melhor aproveitamento do combustível com baixa emissão de poluentes. Por isso que ele fica monitorando cilindro a cilindro e modulando esse tempo de injeção. Embaixo a gente tem o estado da sonda de oxigênio, a montante. O estado da montante significa que é a sonda antes do catalisador, como que ela está modulando, rica, pobre, tá? O estado de regulação dela, está circuito fechado, indicando que ela está trabalhando. Aqui nós temos a tensão dela, que vai oscilar lá entre 50 e 950 milivolts. Da sonda jusante, você tem lá o estado dela, se ela está detectando mistura rica ou pobre. Lembrando que a sonda jusante, o intuito dela é monitorar a vida do catalisador. O estado de regulação dela está circuito aberto, porque o motor não atingiu temperatura de funcionamento ainda. Então ela ainda está circuito aberto, não está trabalhando junto. Aqui seria a tensão de modulação dela. Essa tensão na sonda jusante, ela tende a ficar mais estável, diferente da sonda montante, que oscila. Essa tensão aqui, ela tende a ficar estável, porque se ela acompanha o estado da sonda montante, indica que o catalisador já está deteriorado. Aqui embaixo nós temos a relação cíclica de abertura e aquecimento da sonda montante. Eu estou com 82% de PWM na resistência de aquecimento da sonda, que tem por finalidade garantir que a sonda de oxigênio entre em trabalho um pouco mais cedo. E aqui eu tenho a relação cíclica de abertura e de aquecimento da sonda, a jusante. Eu tenho também um PWM, o qual eles têm o intuito de colocar a sonda em trabalho antecipadamente, evitando ter que esperar o motor aquecer para a sonda entrar em funcionamento. Aqui embaixo eu tenho a relação cíclica de abertura da eletroválvula de purga do canister, onde essa eletroválvula nós explicamos anteriormente. A modulação dela leva em função a pressão que está no coletor. Se o motor está em marcha lenta, então ela vai modular ligando o circuito de alimentação dos vapores do combustível ao coletor de admissão. Se o motor está em carga, significa que o turbo compressor está em acionamento, ela vai modular ligando o circuito de alimentação dos vapores de combustível proveniente do tanque com uma tubulação na entrada do turbo compressor, porque ela vai fazer a função, vai evitar que o turbo compressor retorne esses vapores. Ora ele modula coletor de admissão, ora ele modula a entrada do turbo em função da carga. Dando continuidade aos parâmetros, nós vamos ver os parâmetros de ignição do motor. Então ele me informa rotação, tensão de bateria, temperatura de água, né? Avanço do motor, tá? E esse avanço ele me dá lá avanço máximo, mínimo, certo? E eu mostro o avanço individual para cada cilindro. Lembrando que eu tenho injeção monitorada individualmente para cada cilindro, eu também tenho o avanço de injeção individual para cada cilindro. Esse motor ele possui uma estratégia também que, em condição de partida, o qual o motor está com a temperatura abaixo de menos 10 graus Celsius, e rotação do motor de partida ela está até 100 RPMs, ele vai fazer múltiplas centelhas, até 8 centelhas no máximo, para garantir que o motor tenha um aquecimento da massa de ar e combustível previamente admitido, para garantir que ele vai aquecer e vai conseguir acontecer a combustão, mesmo que o motor esteja em baixa temperatura. Aqui ele me mostra, né, o estado de degradação de avanço médio, de acendimento, né, inicialização. Então, em função de alguns fatores, como por exemplo o combustível de má qualidade, eu posso ter problema que o motor vai detectar como problema no avanço, mas está associado ao combustível, que aí é onde acontece a tão conhecida nossa, né, a pré-ignição do motor. Então, se o motor acontecer um certo número de pré-ignições, ele precisa contar essas pré-ignições e chegou um certo valor, ele vai indicar através do sinal luminoso. Ela acende luz de injeção ao usuário que esse motor possui uma falha, para ele levar até uma oficina para efetuar o reparo. Outro parâmetro importante é o circuito de admissão. No circuito de admissão repete os mesmos parâmetros iniciais, que é rotação, tensão de bateria e temperatura, só que o que difere aqui, agora eu já meço a temperatura do ar exterior. Lembrando que a temperatura do ar, junto com o parâmetro pressão do ar medida, é essencial para o motor determinar a massa de ar que entrou no motor, a massa de ar admitido. Uma vez ele conhecendo essa massa de ar, a relação estequiométrica é um fator conhecido também. Então, a partir daí ele consegue determinar o tempo de injeção necessário para poder atender a relação estequiométrica. Lembrando que se o motor estiver numa condição de carga,
eu preciso não aumentar o tempo de injeção e sim elevar a pressão. Então a ECU vai monitorar o parâmetro de carga do motor. Como que ela sabe a condição de carga? Ela sabe a condição de carga do motor através da posição de pedal, abertura de borboleta e rotação do motor. Através desses parâmetros é possível estimar o torque que o motor necessita. E através desse torque eu consigo modular a pressão e o tempo de injeção para atender essa necessidade que o condutor exigiu do veículo. Aqui eu tenho o débito de ar, né, medido em kg por hora, enchimento médio medido do bruto, né, do motor. Eu estou com 22% de enchimento. Quando eu acelero o motor, a tendência é que esse percentual de enchimento ele suba um pouco. Aqui embaixo nós temos, nesses dois parâmetros, a tensão medida pelo sensor de posição de borboleta. Lembrando que a borboleta 1 e borboleta 2 são dois sinais, um sinal, um é redundante ao outro, que tem com o intuito garantir que o motor reconhece a posição de borboleta, mesmo que um sinal tenha falha. Porque, lembrando que essa borboleta nós temos a estratégia chamada drive-by-wire, ela é sem ligação mecânica, não tem cabo, é puramente elétrica. Então, quando esse sinal da borboleta 1 vai para 4.300 mV, a borboleta 2 vai para 690 mV, ou seja, um é oposto ao outro. Nós temos aqui o pedido da posição do variador de fases, a posição, qual que é a modulação da eletroválvula de variação do VVT, e aqui nós temos a posição dele, real. Então a posição pedida ela é muito próxima da posição real. Essa posição ela é medida através do sensor de fase, o sensor de referência, né, de fase do motor. O sensor de fase ele também serve para medir que, em função da posição do variador de fase, se o pedido que a ECU mandou para ele, se aquele comando atendeu a necessidade. Por isso que os dois parâmetros são visualizados. Aqui eu tenho a relação cíclica de abertura da eletroválvula do VVT. Para essa relação cíclica de abertura de 49%, eu tenho essa posição. Mudei a relação cíclica de abertura, eu vou ter outras posições diferentes também. O estado do variador de fase, ele está defasado. E aqui embaixo eu tenho informações de débito de ar. Aqui eu tenho a relação cíclica de abertura do comando da borboleta motorizada. Então ela é um comando elétrico, o calculador do motor, a ECU, manda esse comando e através desse comando é medida a porcentagem de abertura da borboleta. Aprendizagens e autoadaptativos. Aqui eu vou ter parâmetros de inicialização, mínimo e máximo pedal acelerador. São parâmetros que eu posso visualizar e posso fazer aprendizagens nesses parâmetros. Em caso de substituição de sensor de pedal, borboleta, eu devo fazer a aprendizagem dos autoadaptativos, que é o reconhecimento da posição do componente, do elemento em questão. Então lá eu tenho inicialização da posição mínima do pedal acelerador, mínima do pedal 2, máxima do pedal 1, máxima do pedal 2, né? Significa o sinal do sensor 1, sensor 2, que é integrado ao pedal. Aqui eu tenho a inicialização limp home, significa que quando o motor ele perder o sinal de pedal acelerador ou de borboleta, o veículo vai adotar esse valor de tensão na posição 1 e na posição 2, para garantir que o veículo vai ter uma abertura suficiente na borboleta para poder sair da condição que ele se encontra e levar até um posto de reparo. Em binário do motor, eu tenho o torque solicitado do motor. Esse torque ele varia em função da condição, como eu falei anteriormente, que é a posição de pedal, abertura de borboleta e rotação do motor. Em função desses parâmetros, ele consegue determinar a posição que precisa deixar o variador de fase, que é o VVT, e o tempo de injeção ou a pressão de injeção que ele precisa atender para que o motor consiga ter o máximo de enchimento de ar e a massa de combustível necessária para uma boa combustão. No parâmetro sobre alimentação e injeção direta, nós vamos visualizar aqui a pressão atmosférica, que é medida pela unidade de gerenciamento do motor, a relação cíclica de abertura da eletroválvula de regulação do turbocompressor. Então, com o motor em funcionamento, eu tenho essa porcentagem em marcha lenta de 85% de tempo ligado a essa eletroválvula. Quando ela liga, ela está sendo alimentada, essa eletroválvula, significa que eu estou ligando o circuito de vácuo no wastegate,
Consequentemente, a wastegate fecha o bypass de desvio dos gases de escapamento. Uma vez que esse PWM, essa porcentagem reduz, significa que a eletroválvula está comandando a wastegate para desviar uma parte dos gases de escapamento para não passar sobre a turbina, porque a turbina já atingiu a pressão de trabalho do motor. A relação cíclica de abertura do regulador de pressão de combustível. O aumento dessa modulação corresponde a um aumento da pressão de combustível. Então eu tenho uma modulação aqui em torno de 25%, que ela oscila, né, uma modulação oscilada, que ela oscila para garantir sempre que a pressão no tubo distribuidor, na rampa de distribuição de combustível, vai ser constante. Pressão de combustível medida na rampa de injeção. Estou com 40 bar de pressão. Então ela pode ser de 40 a 120 bar. Sob contato, ou seja, com a ignição ligada, essa pressão deve ser em torno de 5 bar. Essa pressão de 5 bar é a pressão que a bomba de baixa pressão consegue fornecer. Bem, pessoal, como a gente acabou de ver, acabamos de mostrar os parâmetros referentes à injeção EP6 CDTM, que equipa o motor 1.6 turbo gasolina da gama PSA. Fizemos a demonstração da localização individual de cada componente, fizemos um explicativo sobre a função de cada um desses componentes e mostramos os parâmetros com o motor em funcionamento na condição de marcha lenta. É importante ressaltar que esse motor, hoje ele já está há 5 anos no nosso mercado. Precisamente esse ano nós já temos a versão desse motor Flex, que é o mesmo motor, EP6F DTM FF, que equipa o veículo dos 2008 da Peugeot e equipa o C4 Lounge da Citroën. Nós vamos tratar desse motor precisamente em outra edição, tá? Nós vamos tratar em outra oportunidade, mas basicamente as principais diferenças do motor gasolina para o Flex resume-se em bomba de alta pressão, são diferentes, eletroinjetores são diferentes, bomba de baixa pressão também possui diferenças, turbocompressor possui diferenças no tratamento de superfície por conta da ação corrosiva do etanol, sensor de etanol presente no combustível para reconhecimento do combustível, da mudança de combustível, gasolina ou etanol, ou em qualquer proporção. Então nós temos um sensor que mede hoje o combustível, o tipo de combustível. Ele não vai medir qualidade, ele vai medir o tipo de combustível. Essas são basicamente as principais diferenças do motor gasolina para o Flex. Lembrando que existem mais diferenças internas ao motor, né, como pistão são diferentes, comando de válvulas, tratamento de superfície de válvulas, mas isso nós vamos tratar em uma outra oportunidade. Agradeço pela atenção e até a próxima.